Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre o casamento nas diferentes religiões. Sabemos que temos diversas religiões no Brasil e pelo mundo afora, né? E é claro, pessoas se casam todos os dias e seus adeptos utilizam procedimentos distintos em cada religião. E é disso que a gente vai falar um pouquinho agora. O casamento é um rito, mas o que é um rito ou um ritual? Um rito é como uma lei. Ele reflete princípios que o orientam, possuem elementos históricos, além de buscar um objetivo específico. Os ritos acabam compondo um ritual, né? Já o ritual seria o desenvolvimento ou ainda a aplicação dessa lei, entre aspas, né? No âmbito religioso, os ritos são gestos simbólicos, repetitivos, que expressam uma crença, um desejo, uma intenção, uma saudação, enfim, outras finalidades. Os rituais são cerimônias elaboradas e reelaboradas constantemente pelas tradições, diversas tradições, para celebrar momentos importantes na vida dos adeptos de determinada religião, como, por exemplo, o nascimento, a iniciação para a idade adulta ou para determinada função, até mesmo a morte, certo? Na verdade, o casamento, ele significa, simboliza a união de duas pessoas e na construção de uma vida nova. Na verdade, é a passagem também da vida adulta, da vida dos jovens para uma vida adulta. Então eu trago aqui o casamento nas diferentes religiões, alguns exemplos, né? A gente precisaria de muito tempo para ver em todas as religiões, e eu trouxe aqui apenas alguns exemplos. Por exemplo, o casamento judaico. Essa cerimônia acontece em uma tenda com mais de 10 testemunhas masculinas. A celebração não pode ser no sábado ou em uma data religiosa. Na festa é montada uma mesa onde são servidas bebidas e a comida depois da bênção do rabino, né, que o sacerdote, né, a pessoa responsável por celebrar essa, essa união. Durante a cerimônia, os anéis e o vinho são abençoados e o casal bebe uma taça de vinho, que em seguida é esmagada com o pé pelo noivo, enquanto os convidados desejam felicidade. A quebra dessa taça não é à toa, ela simboliza a anulação da vida passada dos noivos, fazendo com que o casal inicie um casamento sem nenhum sentimento de culpa. Percebam todo o simbolismo, né, que existe por trás dessa questão da quebra da taça. Outra tradição do casamento judaico é que a noiva precisa usar véu durante toda a cerimônia. Trago também o casamento budista, né? É um casamento bem liberal. Na religião budista, essa cerimônia não é um dever religioso, mas uma opção, né, das pessoas, dos noivos. Sem preparativos muito excêntricos, após a formalidade do registro civil, né, porque a gente está falando no âmbito religioso e não no âmbito civil, que envolve a legislação e tal. O casal recebe uma bênção dos monges, né, que é a pessoa responsável pela celebração da cerimônia, no caso, no templo onde a cerimônia foi realizada. A maioria é realizada nos templos budistas espalhados pelo mundo. Os templos têm algumas características, como um lugar aberto, arborizado e com total contato com a natureza. Os monges não oficializam a cerimônia, eles apenas abençoam os noivos, ou seja, é o aspecto religioso. O casamento evangélico, né? A cerimônia pode ser realizada na igreja ou em um espaço de festas, com trajes tradicionais, assim como a entrada dos noivos. A noiva entra com o acompanhante, né? Normalmente o pai ou uma pessoa próxima, né? Um tio, irmão, enfim, pelo corredor direito. No fim, sai com o esposo pelo corredor esquerdo. O pastor, ministro, recebe o casal no altar, inicia a celebração, falando sobre a rotina de casamento, fazendo com que os demais casais participem desse momento, relembrem coisas da própria vida e assim participem do culto. Após isso, são feitas orações e os votos dos noivos e normalmente tem a questão da troca de alianças. Percebam também a entrada da noiva com uma pessoa, a saída com o noivo, a troca de alianças, tem todo um simbolismo também envolvido. E o casamento católico, que é uma das cerimônias mais comuns no Brasil, né? Os noivos precisam escolher a igreja que desejam realizar a cerimônia, separar a documentação que é necessária, cópia de certidão de batismo, carteira de identidade, diversas certidões de cartório, né? E normalmente frequência no curso de noivos, é bem comum na igreja católica. A religião católica não aceita divórcio,
Com isso, o casal deve ser ou solteiro ou viúvo para se casar. O padre é quem celebra a cerimônia e, a partir disso, os noivos realizam festas, enfim. No fim da celebração, a noiva joga o buquê para as solteiras, né? Aquela que pegar é a próxima a se casar. Percebam também todo o simbolismo envolvido nesse gesto, né, de pegar o buquê e é a próxima a se casar. E aqui a gente finaliza. Existem diversidades que unem pessoas e rituais que ultrapassam o tempo, costumes e gerações, e isso é atualizado com o passar do tempo. O respeito a essas tradições é essencial para o casal ter uma convivência harmônica em sua vida, né? Vida de casado. As cerimônias ao redor do mundo possuem valores simbólicos variados, cheios de rituais e beleza. Não existe um certo ou um errado. A gente tem que respeitar, né? Normalmente é a escolha dos noivos, das pessoas, dos adeptos daquela religião e os procedimentos, né? Todo o ritual, todo o simbolismo envolvido. E aqui a gente termina a apresentação, tem a referência e os meus contatos. Muito obrigado e até a próxima.